as diferentes linguagens. Eu vou falar um pouco sobre linguagem verbal e não verbal, mais especificamente de suas classificações. Você já pensou quais as linguagens que usa no cotidiano para se comunicar? Você tem a noção de quantos tipos de linguagem existem? São muitas. Não podemos mais nos restringir apenas à fala, representado pela imagem da professora na sala de aula, ou pela escrita, representado pelo livro, aquela escrita que você reproduz também no seu caderno. Hoje temos também os desenhos, que nos dizem muita coisa, as placas, a comunicação pela tecnologia, por gestos, a linguagem do corpo e até mesmo um quadro. Todos eles comunicam de alguma forma. Mas e o que podemos entender por linguagem? Num primeiro momento, linguagem é o uso da palavra articulada escrita como meio de expressão e de comunicação entre as pessoas. É também a forma de expressão pela linguagem própria de um indivíduo, grupo, classe, etc. Aqui estamos falando da língua, a língua portuguesa, por exemplo. Hoje, no entanto, muito mais do que a faculdade humana da fala, podemos entender a linguagem como todo sistema de signos que serve de meio de comunicação entre os indivíduos. Nós podemos perceber esses signos pelos diferentes órgãos dos sentidos. Por exemplo, a linguagem visual, a linguagem auditiva, a linguagem tátil, e outras ainda muito mais complexas, como a linguagem usada na comunicação entre dois computadores. Mas o que é esse sistema de signos que serve de meio de comunicação? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Observe. Lembra da imagem da melancia? O que isso indica? Embora esteja no lixo, indica que alguém comeu. Isso é linguagem. Observar a natureza e perceber o que aconteceu, por exemplo, numa mata, indica alguma coisa. Isso também é uma forma de comunicação. Um temporal ou devastações, terremotos, isso também são indicações de comunicação. São linguagem. Quanto à classificação da linguagem, a mais comum é a linguagem verbal, por meio de palavras. Você pode, por exemplo, escrever um bilhete, uma carta, você pode escrever no seu caderno. Você tem palavras num jornal, em um livro, e assim por diante. A manifestação da linguagem verbal é muito grande e é aquela que a gente aprende desde que entra na escola, ou muito antes, na verdade. Muito antes da fala ou da escrita, existe a linguagem do corpo. Vamos ver uns exemplos. O que você entende quando observa a personagem sentada no sofá? Está descansando, está relaxada. O mesmo acontece com a outra moça sentada numa banqueta, cruzando uma perna sobre a outra. Ela está descansada. O que acontece quando alguém mexe no óculos
para olhar sobre ele. O que quer dizer? Não preciso nem dizer, não é? Dormindo. O que indica essa posição? Pode ser que ela esteja com frio. A expressão do rosto, uma pessoa doente, é sempre diferente de uma pessoa alegre. A pessoa pensando. E os gestos entre os amigos, um mostrando ao outro, apontando numa direção, são informações da linguagem corporal. Hoje temos também muita informação visual. A publicidade, a propaganda, por exemplo, se utiliza de imagem e texto para passar sua mensagem. Lembram do Bombril? Aquele que tem 1001 utilidades? Ou do Nescau, aquela energia que dá gosto? E nos outdoors? Aqui já temos muito mais imagem e menos texto. E a propaganda em si é muito mais visual por causa dessa rapidez com que temos de assimilar a informação. Você sabia que os animais também se comunicam entre si? E será que eles conseguem se comunicar conosco? Claro que sim. Observe o gato. Se jogamos uma bolinha, ele quer brincar. Quando ele mia de uma determinada forma, provavelmente ele está caçando, o que indica a imagem. O galo, quando canta, o que será que ele quer dizer? Está amanhecendo, entre outras coisas. Todo mundo sabe da comunicação dos golfinhos. E o cachorro? Quando ele vem ficar aos nossos pés? Qual é a cara dele quando ele quer avançar? E você sabia que a abelha também se comunica com a outra abelha ou com as outras que estão na colmeia? É claro que um biólogo poderia explicar isso de uma forma mais coerente. Mas o que eles fazem? Quando estão diante da colmeia, eles costumam fazer voos circulares. Até já ouvi dizer que são voos em forma de um 8. Por quê? Porque com esse tipo de comunicação, com essa demonstração na frente da colmeia, as outras abelhas conseguem perceber a que distância está o alimento, entre outras coisas. Chegamos à linguagem moderna. Hoje temos o telefone, temos a televisão, que já estão conosco há muito tempo. E a linguagem usada pelos computadores? Será que um computador consegue conversar com outro? Claro, conversar metaforicamente. O que eu quero dizer com isso? Por meio de uma rede, podemos nos comunicar com outro computador. Então, existe uma linguagem específica usada para gerar essa comunicação. Por isso, temos a comunicação entre um computador e outro. A internet, essa sim mostra como funciona essa rede. Quando você manda um e-mail que passa para um, passa para outro, passa para o mundo inteiro. Hoje, esse tipo de comunicação já é parte de nossa vida. Se pensarmos bem, as linguagens primárias, verbal e não verbal, estão sempre presentes. Se fôssemos descrever cada uma das imagens visualizadas, perceberíamos isso. A tecnologia contribuiu muito para que a linguagem se aprofundasse. Tanto, como eu mostrei, no conceito de dicionário, não podemos mais apenas falar em fala e escrita. Temos muito mais do que isso.